Porque a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, revelou que Lula se preocupou com a prisão de Nicolás Maduro. Matheus Dias está novamente conosco aqui nos Pingos nos Is para falar sobre essa manifestação. Seja mais uma vez bem-vindo, Matheus. Marcelo, obrigado. Boa tarde novamente a você. Boa noite, na verdade, a você, a todos que nos acompanham. No caso, Delcy Rodrigues, então, a presidente interina da Venezuela, ela que era vice-presidente de Nicolás Maduro, está no comando desde que Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, junto da esposa Cília Flores, e que estão em Nova York, aguardando, então, o julgamento. A Delcy Rodrigues, então, agora é a presidente interina da Venezuela, e ela disse mesmo em um programa ao vivo venezuelano que o presidente Lula, aqui do Brasil, se preocupou realmente com a situação da Venezuela. Que Lula foi contra a invasão de Donald Trump, isso todos já sabíamos, ele mesmo se publicou dizendo que não foi de acordo, que não era de acordo com essa invasão da soberania nacional, que não era de acordo com esse tipo de ação, já que isso abria precedentes para que acontecesse também em outros países. Mas o que Delcy Rodrigues agora afirmou é que Lula está preocupado com os venezuelanos, desde então a invasão norte-americana, desde os bombardeios. Lula tem se mostrado então próximo ali para tentar auxiliar no que for possível, no que for cabível aqui do presidente brasileiro, auxiliar ao povo venezuelano, então, seja na redemocratização do país, mas também naquilo que os venezuelanos precisarem. No caso, Delcy Rodrigues, então, afirmou que já no dia da captura, então, de Nicolás Maduro, no dia da prisão, Lula ligou para ela, perguntou se ela poderia estar precisando de algo, e ela disse, naquele momento, que sim. Ela disse com as seguintes palavras: quero agradecer profundamente ao presidente do Brasil, Lula da Silva, já que no mesmo dia do ataque estava muito preocupado com a Venezuela. Ela disse que naquele mesmo dia ele perguntou se poderia ajudar em algo, e ela disse que bombardearam o armazém de medicamentos para diálise. E ele imediatamente me disse: vou enviar o medicamento. No caso, então, Delcy Rodrigues deu essa entrevista recentemente agora, dizendo que esses medicamentos para diálise que foram perdidos durante o bombardeio já chegaram na Venezuela, enviados, então, aqui do Brasil para lá. Ela agradeceu mais uma vez o presidente Lula, então, por todo o apoio que tem dado, mas também por se mostrar contra esse tipo de invasão à soberania nacional. Vale lembrar, então, que Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores continuam nos Estados Unidos aguardando o julgamento em Nova York. Viu, Marcelo? Matheus Dias, daqui a pouco ele volta conosco na programação da Jovem Pan. Vamos girar então os nossos comentaristas. O Diego Tavares, vou começar com você agora, Diego, para falar o seguinte, né? Houve uma metamorfose nessa relação entre Brasil e Venezuela. Eu me lembro que no início do governo Lula, esse terceiro mandato, ele subiu a rampa com Maduro, com a esposa, com pompa e circunstância. E depois, a partir das eleições, todo aquele episódio em que o PT reconheceu a vitória de Maduro, o governo não, houve um distanciamento estratégico, porque claro que o Brasil recebeu muitos venezuelanos, continua recebendo ainda, então é uma situação que o eleitor ele entende o que está acontecendo e toda a situação que é vivida lá, infelizmente, na Venezuela. E vem agora, então, portanto, o presidente falava dessa preocupação dele nessa questão de uma possível invasão. Aconteceu a invasão, mas de qualquer forma ele tem maneirado seu discurso para não atingir Donald Trump pós-tarifaço, Diego. Sem dúvida nenhuma, o presidente Lula, nesse sentido, se encontra numa corda bamba, Marcelo Matos, ou anunciar de vez o seu apoio a um aliado histórico, e não tem como negar que é um aliado histórico. Aqui no programa, muitas vezes nós utilizamos a frase aqui, o print é eterno, tem um material muito volumoso que comprova as amplas relações que não só o Lula, enquanto atual governante do Brasil, mas o Lula, enquanto figura política, manteve com o Nicolás Maduro, com o Hugo Chávez, durante toda a sua trajetória, mas, de outro lado, de fato, o Lula precisa manter o seu bom relacionamento com os norte-americanos. Afinal de contas, o capital político advindo da resolução da crise do tarifaço, que não é muito bem acreditada em essência a um grande trabalho de diálogo do governo brasileiro, mas sim em relação ao aumento do custo de vida do norte-americano, que falou muito mais alto para que o tarifaço fosse revertido. Mas, enfim, Lula não pode deixar com que essa relação com Donald Trump aparente qualquer tipo de desgaste. Afinal de contas, como eu disse, o governo se deu muito bem com essa questão do tarifaço, elevando esses valores da soberania,
do interesse nacional, o que fez com que a rejeição do presidente parasse de avançar. Então, realmente é uma situação muito complicada, mas há sim esse posicionamento estratégico de manter distância em relação à questão de Maduro. Tanto que, se nós, enfim, puxarmos um retrospecto aí das manifestações das grandes figuras do atual governo, dos principais aliados do presidente da República, todos falaram muito pouco a respeito desse tema. Esperava-se que Lula fosse tratar alguma coisa a respeito disso no evento que teve no 8 de janeiro em relação aos atos antidemocráticos, mas também isso acabou ficando de fora do discurso. Lula seguiu à risca a orientação de seus estrategistas e seus marqueteiros. Então, o que parece essa, de fato, será a estratégia do presidente, manter o máximo de distância possível do assunto Maduro, mas é claro, não pode deixar de se posicionar em relação às questões dos vizinhos sul-americanos. Afinal de contas, também de outro lado, isso é também uma narrativa, Lula precisa se apresentar ao mundo como um grande líder sul-americano, o tal líder do sul global, seja lá o que isso significa. Então, esse tipo de protagonismo de contatos, de telefonemas, de ajudas pontuais, também está no script do governo. Mas, novamente, a estratégia é evitar ao máximo esse tema, que é um tema muito espinhoso para Lula, para a esquerda e para o PT. É apreciar com moderação, Dávila? Olha, tá difícil moderação numa Venezuela que deve ao Brasil 10 bilhões de reais. Num Brasil que respeita as regras humanitárias, recebeu quase 1 milhão de venezuelanos. Temos mais, por torno de 600 mil registrados oficialmente, mas ainda tem mais uns 400 mil aí que não foram registrados oficialmente. Esses venezuelanos, que muitos são pobres, miseráveis, escapando da tortura e que hoje estão no nosso Bolsa Família, estão no nosso BPC e outros benefícios. Então não tem problema nenhum, a gente tem que ajudar mesmo os países vizinhos. Mas o fato é que esta relação de amizade com Maduro tem um custo para o Brasil. Um custo em receber as pessoas que fogem da Venezuela, fugindo da ditadura, da tortura, da fome que Maduro criou. E ainda um Brasil que não recebe o que Maduro pegou do nosso dinheiro, principalmente via BNDES, e ainda não pagou a gente de volta, que é em torno de 10 bilhões de reais. Então isso mostra que essas relações não são apenas afinidades ideológicas, tem custo para o país, custo financeiro, custo humanitário. Agora, o ponto é que hoje Delcy Rodrigues parece que aceitou a doação dos medicamentos de Lula, mas não falou uma única palavra sobre saldar as dívidas com o Brasil. E o custo político no ano eleitoral, Mota? Não sei não, Marcelo. Será que essa Delcy não está fazendo propaganda eleitoral antecipada, hein? Tem que olhar isso aí. Mas quem é Delcy Rodrigues? Há 2 semanas atrás, ninguém fora da Venezuela ia saber responder essa pergunta. Hoje, muita gente já sabe. Tem até gente aqui no Brasil que confunde Delcy Rodrigues com Dercy Gonçalves, a grande comediante brasileira. E às vezes a gente acha que está diante de uma grande comédia nessa história toda. A verdade é que a Delcy é uma das pessoas mais poderosas da ditadura bolivariana da Venezuela. Ela é vice-presidente, presidente em exercício agora, né? E irmã do presidente da Assembleia Nacional. Delcy não chegou aonde ela está à toa. Há quem diga que ela fez um pequeno acordo com o governo americano que custou a cabeça de Maduro. Agora, as perguntas importantes são: quanto tempo mais ela vai ficar no cargo e quem vai assumir depois dela?